vocês acham que eu acabei de gravar a parte 3 desse vídeo, já tô vindo aqui gravar a parte 4, saibam que vocês estão certíssimos. Oi, gente, hoje eu vou gravar pra vocês a parte 4 dos livros encalhados na minha estante. Já falei aquele rolê todo, né, na parte 3, falei que não ia falar nada, mas falei um monte, então não vou falar nada aqui. Vou só mostrar os livros pra vocês, como a gente gosta. Então, continuando aqui nos livros encalhados de 2019, porque tinha tanta coisa que não coube num vídeo só, mesmo o vídeo tendo ficado imenso. Então vamos tentar ser um pouquinho mais rápidos nesse. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês, então, é Mistborn, do Brandon Sanderson, O Herói das Eras, né, que é o terceiro livro da Primeira Era. Já expliquei no vídeo anterior que eu não tenho o primeiro livro da Primeira Era, não posso fazer a leitura, apesar de querer muito e etc. Então, é isso. E o próximo também é da mesma série, só que é da Segunda Era, As Sombras de Si Mesmo. Ele é o segundo livro da Segunda Era. Então, enfim, não li a Primeira Era, obviamente não posso ler a segunda. O próximo livro, ele não tem esse tipo de justificativa. Na verdade, eu poderia sim fazer a leitura dele, ele é o primeiro de uma série. É um autor que atualmente eu não tô com nenhuma série em andamento, então eu posso iniciar uma nova a qualquer momento. Mas a próxima série que eu quero iniciar dele, por uma vontade própria mesmo, não é essa. A série que eu quero iniciar e ler desse autor é As Crônicas dos Kane, então vocês já devem supor aí, é o Rick Riordan. Eu tenho também outra série dele não lida aqui em casa ainda, que é As Provações de Apolo. Esse aqui é o livro 1, O Oráculo Oculto. Eu realmente prefiro dar continuidade às minhas leituras do autor pelas Crônicas dos Kane, que vai ser adaptada, né, pra TV. Então eu tô com muita vontade de ler os livros pra poder assistir. E muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu também iniciei a leitura do primeiro livro pela internet, então eu tava gostando bastante do livro. Eu acho que vão ser experiências ótimas e por causa disso eu tô mais ansiosa pra outra série dele, o que não significa que eu não queira ler essa daqui, tá? Porque eu também tô bem ansiosa. Essa daqui se passa, né, no mesmo universo de Percy Jackson, então não tem como não estar empolgada. É sobre mitologia grega, vai falar sobre o deus Apolo, então tô com muitas expectativas, mas realmente se eu puder escolher e se eu conseguir adquirir os livros das Crônicas dos Kane no futuro breve, eu vou preferir iniciar a leitura por ele e depois que finalizar aquela trilogia, eu venho pra essa série aqui que é maior, tem acho que uns 5 ou 6 livros. Agora eu vou mostrar pra vocês uma trilogia completa que eu tenho aqui em casa. Eu comprei um kit na Amazon e veio os 3 livros e eu vou fazer a leitura do primeiro ainda esse ano, porque está em meta, mas os outros eu não faço a mínima ideia de quando vou ler, porque não sei, vai depender se eu gostar muito do primeiro ou não. Então aqui eu tenho Neves Cinzas, da Sarah Rush, o segundo livro, que é Gelo e Fogo, e o terceiro e último livro, que é Geada e Noite. Eu não ouvi falar tão bem assim dessa série, na verdade. Eu acho que as opiniões sobre ela são um pouco controversas, mas eu gosto de dar chances a séries que não são tão bem faladas e tirar as minhas próprias conclusões. Então, de certa forma, estou empolgada sim pela leitura e eu vou ler o primeiro livro ainda esse ano, então eu espero muito gostar e ficar empolgada para dar continuidade na trilogia. O próximo livro é um da Dark Side, ele é o segundo de uma trilogia que eu não tenho o primeiro ainda, então, enfim, eu não posso fazer a leitura nem se eu quisesse, que é King of Thorns, do Mark Lawrence. Ele é o segundo livro da trilogia dos Espinhos. Eu comprei ele porque ele tava em promoção na Amazon, eu paguei R$21 nele, enfim, é um livro capa dura da Dark Side, numa edição bem caprichada, então eu aproveitei pra adquirir logo, mas, enfim, eu não posso fazer a leitura porque até hoje eu não consegui comprar o primeiro livro. O próximo livro é A Hora do Lobisomem, do Stephen King. Ele tá nessa edição super bonita da Biblioteca Stephen King, lançada pela Suma. E foi o primeiro livro do Stephen King que eu comprei na minha vida. Comprei ainda em 2019. E nessa época, gente, eu ainda tava com muito cagaço de ler o autor. Porque, enfim, é um autor que escreve terror, que escreve horror, que escreve suspense. Então são gêneros que estão bem fora, assim, da minha zona de conforto. Ou estavam fora da minha zona de conforto até pouco tempo atrás. Então, quando eu comprei esse livro em 2019, eu queria ler o Stephen King, mas ainda tava muito receosa. Então eu comprei sabendo que ia demorar pra eu fazer a leitura dele, principalmente porque desde essa época eu já pensava em ler o autor em ordem cronológica de publicação. Então eu queria começar do livro mais antigo até o mais recente. E esse aqui, apesar de ser antigo, não tá ali entre os iniciais, sabe? Então realmente eu fiz um investimento a longo prazo, mas ainda bem que eu fiz esse investimento porque esse ano de 2021 eu tive a oportunidade de ler meus primeiros livros do Stephen King, os 2 primeiros e únicos que eu li até agora, e ambos foram experiências muito
boas que eu acabei gostando e curtindo bastante. Então, minha coleção ainda é bem pequena se comparada a tudo que ele lançou, mas ela já tem uns 10 livros, eu acho. E ainda que eles eventualmente possam ficar encalhados como esse daqui, não significa, tá, que eu não quero fazer a leitura ou que é por falta de vontade, porque eu realmente estou lendo os livros do autor em ordem cronológica, e ainda que eu compre um livro lançado esse ano, eu só vou ler ele depois de 80. Então, assim, ele com certeza vai ficar um bom tempo parado aqui na estante. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Fúria Vermelha, primeiro livro da trilogia Red Rising, do Pierce Brown, que na verdade não é mais trilogia, né, agora virou série. Ela foi publicada como trilogia aqui no Brasil pela Globoalt, que infelizmente não continuou a lançar os novos livros, né, então eu confesso que eu dei uma desanimada, assim, pra fazer a leitura, porque enfim, ainda que o final do terceiro livro seja fechado, porque antes era uma trilogia, e quando eu digo isso, na verdade eu não sei se é fechado ou não, mas estou supondo que era, saber que tem mais livros e que eu não vou ter acesso a eles tão cedo me deixa um pouco desanimada, sim, mas eu ainda quero fazer a leitura desses livros porque é uma série que eu ouvi falar muito, muito bem, e com certeza eu quero conferir por mim mesma se eu vou gostar ou não. Então esse daqui é um dos livros cotados aí pra entrar em meta no próximo ano. Vamos ver aí se na seleção final ele vai passar ou não. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é um que, se depender de mim, eu faço a leitura ainda esse ano, tá? Porque eu estou muito ansiosa. Mas não depende só de mim, depende também aí das minhas metas, como que vai o andamento, se eu vou conseguir finalizar tudo logo, ou se eu vou passar até o último mês do ano lendo os livros de meta. Ai, meu Deus, volta o cão arrependido, né? A pessoa que fez 473 metas pra 2021 e agora tá lascada, tendo que ler só os livros de meta e não podendo ler os outros livros que quer também. Caso eu não leia esse ano, com certeza vou ler o mais rápido possível, logo no início de 2022, que é O Encontro de Sombras, da V.E. Schwab. Eu li Um Tom Mais Escuro de Magia esse ano, inclusive ele apareceu, tá? Na parte 2 dos livros encalhados da estante, porque eu comprei ele em 2018 e no momento de gravação daquele vídeo eu não tinha lido ainda, na verdade só fiz a leitura no início desse ano. E eu gostei muito daquele livro, como eu já imaginava, né, que fosse acontecer, e tô louca pra dar continuidade pra série através desse volume. Além das minhas prioridades serem as metas, o outro motivo que tá me segurando pra fazer essa leitura é que eu não tenho ainda o terceiro da trilogia, que é Uma Conjuração de Luz, e eu quero muito fazer a leitura desse daqui só quando eu tiver o terceiro, porque eu acho que vai ser muito sofrido, que eu vou ficar muito desesperada caso eu termine a leitura desse daqui, queira muito ler o terceiro e não tenha ainda aqui disponível pra mim. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é um de uma série que eu mostrei o primeiro livro na parte 3 dos livros encalhados na minha estante, que é Cronos, Limites do Tempo, da Risa Walker. Eu mostrei pra vocês o primeiro livro dessa série, que tá em meta pra 2021, e tem também esse segundo livro aqui, o terceiro da trilogia eu ainda não comprei, mas eu vou ler o primeiro livro esse ano, né, e caso eu goste muito, quem sabe eu não consiga pegar o segundo logo depois, ou então no máximo deixar aí pra 2022, porque eu também não quero fazer a leitura desse primeiro esse ano e deixar passar muito tempo assim até fazer a leitura do segundo, porque eu tenho medo de esquecer a história ou então acabar desanimando assim e depois perder a vontade de ler. Esse próximo livro eu tenho muita vontade de ler. É uma série que eu ouvi várias pessoas falarem bem, mas tem umas pessoas que acham ela assim mais ou menos, então não sei o que eu vou pensar, mas eu quero muito descobrir, que é A Maldição do Vencedor, da Mary Rutkowski, eu acho que é assim que fala. É uma trilogia, eu queria muito já ter os outros dois livros aqui em casa, mas infelizmente não rolou ainda, não aconteceu ainda. Eu acho que esse livro também é uma das apostas aí pra acabar entrando em meta em 2022, afinal ele tá parado aqui na minha estante há bastante tempo e é o início de uma série, então eu tô bem ansiosa pra fazer essa leitura, e caso ele entre em meta mesmo, né, em 2022, eu vou torcer aí pra conseguir os dois próximos livros em alguma promoção pra ler logo os três, assim, de uma vez. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Mentirosos, da E. Lockhart, que tem essa capa metalizada, então tá refletindo a luz. É um livro que muito tempo atrás eu ouvi falar muito bem e eu nunca tive vontade de ler, mas eu acabei achando ele em uma promoção e comprei, assim, no impulso. E recentemente ele tem voltado um pouco, assim, pro hype. Eu vi várias pessoas falando sobre, então é um livro que provavelmente eu encaixaria em alguma maratona, porque ele tem uma diagramação muito confortável e é um livro fininho, nesse formato pequenininho aqui. Então eu acho que é tipo um livro pra você ler em um dia. Vou esperar aí a próxima maratona surgir e quem sabe esse livro aqui não entre na minha TBR. Mostrei pra vocês no vídeo anterior Golias e Bimult, né? Os dois últimos livros da trilogia Leviatã, do Scott Westerfeld, e é claro, não poderia faltar o primeiro livro aqui, que é Leviatã, A Missão Secreta. Esse livro aqui foi o último que eu adquiri da trilogia, né? Como vocês podem perceber, eu tô mostrando aqui em ordem de compra os livros. Então eu comprei primeiro o segundo
segundo, depois o terceiro e por fim o primeiro. Mas minha coleção já tá completa há certo tempo, né? Já comprei isso aqui desde 2019, então essa justificativa de não ter o primeiro livro não cola nesse caso, porque eu tenho. Mas já falei pra vocês, né, que eu quero ler as outras séries do autor, que eu também tenho aqui em casa, antes de ler essa daqui. Então é mesmo uma questão de prioridades e de manias de leitura que eu tenho. O próximo livro eu não sei se tá em meta, gente, não lembro, não faço a mínima ideia. Eu acho que tá, mas ao mesmo tempo eu acho que não tá, então eu não tenho certeza. Que é Silêncio, da Becca Fitzpatrick, o terceiro livro da série Hush Hush. E eu tô tentando ler pelo menos um livro dessa série por ano, mas eu não tenho ainda o quarto, então eu tô travada nesse terceiro, não quero fazer a leitura dele até conseguir o quarto, porque ele tá meio raro assim, meio difícil de conseguir. Eu tenho medo de ler até o terceiro livro, aí demorar muitos anos pra conseguir o quarto, não lembrar mais de nada e precisar reler tudo. Principalmente porque essa série aqui eu não gosto tanto assim. Eu acho que ela serve pra passar o tempo, é uma sériezinha assim, no máximo agradável, mas não me prende tanto. Então eu não queria ser obrigada a fazer uma releitura só pra poder ler o quarto livro, sabe? Se um dia eu for fazer uma releitura, eu quero fazer por vontade própria e por estar querendo aquilo naquele momento. Então é isso. Se tudo der certo, eu leio esse livro ainda esse ano, mas se nada der certo, eu acho que no máximo eu estendo até 2022, porque se eu passar muito tempo também entre a leitura do segundo e desse aqui, eu vou esquecer tudo do mesmo jeito e não vai adiantar de nada. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é o quinto de uma série, eu não tenho nenhum dos outros, então enfim, é isso, não tem nenhum outro motivo pra eu não ter lido ainda, que é Laços do Espírito, da Richelle Mead. Ele é o quinto livro da série Academia de Vampiros. Eu assisti ao filme, que todo mundo diz que é bem ruim, e todo mundo elogia muito os livros dessa série sobrenatural, de romance e tal, então eu tenho muita curiosidade em ler. A diagramação dele é muito boa, e eu acho que talvez eu tente comprar o kit de e-books na Amazon, porque eu já vi que é bem baratinho, eu acho que é uns R$6 os e-books todos. Enfim, é um preço assim bem acessível, e eu não tô achando essas edições aqui pra comprar novas, eu só encontro assim usada, em sebo e tal, e eu não sei se a editora parou de publicar, é a editora Agir, enfim, eu não tenho muitos livros dessa editora, ou o que aconteceu, sabe, eu não faço a mínima ideia, mas eu sei que esses livros já foram lançados assim há um certo tempo, deve ser por isso que tá meio difícil de encontrar, mas eu tenho muita esperança de conseguir encontrar os outros e completar a minha coleção em dia, porque eu sinceramente acho que eu vou gostar mesmo dessa leitura. O próximo livro é uma leitura que pode acontecer ainda em 2021, se tudo der certo, que é Deadfall, a Caçada, da Anna Carey. Eu li o primeiro livro, Blackbird, né, ano passado, e eu queria ler esse segundo, né, afinal é duologia, ainda esse ano, pra poder fechar logo de uma vez e não correr o risco de esquecer o que aconteceu no primeiro livro, que na verdade já nem tá mais tão fresco na minha cabeça. Então eu realmente tô com pressa, e o quanto antes eu ler esse livro aqui, melhor. Vamos ver aí se ao longo do resto do ano de 2021 eu consigo algum espacinho ali nas minhas TBRs pra encaixar essa leitura. Os próximos 3 livros que eu vou mostrar pra vocês, gente, são de Star Wars, porque eu comprei vários livros de Star Wars lançados, né, pela Aleph, e não li nenhum deles porque eu nem sei ainda a ordem de leitura. São muitos livros que foram publicados e eu fiquei muito confusa. Não faço a mínima ideia de como funciona. Inclusive, eu comprei uns que fazem parte de trilogias e não tem o primeiro livro. Ou então são livros únicos, mas tem uma ordem específica pra ler. Enfim, eu sempre fico com preguiça de pesquisar a ordem correta pra ler na internet. Como eu sei que eu não tenho todos os livros necessários pra começar a leitura, eu nem me dei ao trabalho por enquanto. Esses livros atualmente estão um pouco difíceis de achar, mas na época que eu tava comprando, eles estavam sendo vendidos bem baratos, tipo R$7, R$8. Então agora eu não faço a mínima ideia de como eu vou fazer pra comprar os livros que faltam pra minha coleção, mas eu também não tô totalmente empenhada nisso, sabe? Não é uma prioridade de compra pra mim. Eu vou só ficar mesmo atenta, e caso eu encontre na internet, caso surja a oportunidade, eu com certeza vou adquirir, mas não estou desesperada, pelo menos por enquanto. Então o primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Star Wars, Marcas da Guerra, que é o primeiro livro da trilogia Aftermath, que eu acho que eu só tenho esse primeiro livro, então assim, é uma trilogia que eu não tenho as continuações, e ela é escrita pelo Chuck Wendig. Tem essa mini jacket aqui na parte da capa, né, do livro, eu não tô conseguindo descer ela por algum motivo. Eu peguei ele em bom estado, porque peguei novo, eu acho que atualmente esses livros aqui estão mais fáceis de achar usados, não sei, não procurei até agora. Também tenho o segundo livro da trilogia Tron, que é A Ascensão da Força Sombria, do Timothy Zahn. Eu não tenho, por exemplo, o primeiro livro dessa trilogia. E tem o terceiro livro da trilogia Tron, que é O Último Comando. Repito, não tenho o primeiro livro, então não adianta de nada. Aí, continuando, eu tenho o terceiro livro de uma trilogia que eu iniciei a leitura no passado, mas por enquanto só li mesmo o primeiro livro, que é A Última Fase, terceiro livro da trilogia A Doutrina da Morte, do James Dashner. Planejo ler, se tudo der certo, o segundo
livro esse ano e quem sabe esse terceiro aqui no próximo ano. Mas, como eu disse pra vocês, não sei como é que vai ser aí as minhas leituras do resto do ano, porque tem muita meta pra eu cumprir ainda. E todos esses livros que não estão em metas estão sendo meio que jogados de escanteio. O próximo livro é Essa Garota, da Colleen Hoover, que é o terceiro livro da trilogia Slammed. Eu tenho o terceiro e o segundo livros, mas não tenho o primeiro, que é Métrica, inclusive. E é uma série da Colleen Hoover que eu ouço falar há muito tempo, antes até mesmo da Colleen Hoover ser todo esse estouro que ela é aqui no Brasil. Então, eu queria começar a leitura da autora por essa série aqui, que foi a primeira que eu ouvi falar. Mas o Métrica eu não consegui achar em nenhuma promoção boa até hoje, então não consegui comprar o livro, muito menos ler. O próximo também é outro livro de Star Wars, dessa vez é Provação, do Troy Denning. E esse aqui eu acho que é livro único, porque não tem nenhuma marcação de volume, nem nada do tipo. Basicamente o que eu sei é que é de Star Wars, mas o resto eu não sei de nada. Depois eu tenho dois livros da coleção Bolso de Luxo, da Zahar. O primeiro é A Bela e a Fera, da Madame de Beaumont, da Madame de Villeneuve. E o segundo é O Quebra-Nozes, do Alexandre Dumas e do E.T.A. Hoffman. O Quebra-Nozes está na minha meta de 20 livros para ler antes dos 20 anos, então se tudo der certo vou ler esse mês agora de agosto e vou tirar dessa lista de encalhados. E A Bela e a Fera não tá em nenhuma meta, mas ele é um livro mais fininho e eu queria muito, muito ler ainda esse ano, se tudo desse certo. Mas não sei se vai dar, por N motivos que eu já expliquei pra vocês. O próximo livro é um que não tá em meta, mas caso eu não consiga ler ainda esse ano, eu acho que eu vou colocar em meta no próximo, que é Labirinto, do Jim Henson e do E.C.A. Smith. É um livro da Dark Side, eu não sei do que se trata, não faço a mínima ideia, mas eu acabei adquirindo em 2019 e eu quero muito fazer a leitura. Ele é inspirado em um filme, se eu não me engano, então eu quero ler o livro e depois assistir o filme. Ou talvez o contrário, assistir o filme e depois ler o livro. E se for mesmo inspirado no filme, o filme veio antes. Então não sei como é que eu vou fazer, mas é isso, tá aqui em casa também. Agora, gente, começaremos a saga dos boxes. Por quê? No final de 2019 eu saí comprando box adoidada, entendeu? Porque estavam rolando promoções muito boas na Amazon. Então eu fiz até um unboxing aqui no canal, que até hoje é um dos vídeos mais vistos. E nesse unboxing basicamente só tinha box. Então eu mostrei todos esses livros aqui lá e até hoje eu não li nenhum. O primeiro box que eu comprei então foi o box dos mitos gregos, do Robert Graves. Eu não vou mostrar o box aqui pra vocês, que ele tá lá em cima, mas aqui são os livros. Tem o volume 1 e o volume 2. Eu quero muito ler, né, como eu falei no vídeo, ainda tô com vontade e tal, mas são livros muito mais teóricos, muito mais arrastados, densos. A gente tem aquele receio básico, não é mesmo? Mas eu acredito que se eu conseguir encaixar isso aqui em alguma meta no próximo ano, pelo menos o volume 1, eu não vou ter problema em fazer a leitura. Os próximos dois livros também são de box. Eu comprei um box com 3, já li um deles, inclusive foi esse ano. E os outros dois ainda estão aqui em casa para serem lidos, que é Histórias de Fadas e Um Marido Ideal e Outras Peças, do Oscar Wilde. Ambos, né, no caso era um box do Oscar Wilde. E o que eu li dele foi o Retrato de Dorian Gray. Foi um livro que eu gostei com ressalvas. Eu acho que muitas coisas me incomodaram e desde então eu fiquei com o pé atrás de ler outras obras do autor. Caso eu não esteja enganada, a nota de O Retrato de Dorian Gray no Scooby tá 4 estrelas, mas no meu coração é um 3,5. Então não faço a mínima ideia, gente, de quando eu vou ter vontade de ler esses dois livros aqui, principalmente porque O Retrato de Dorian Gray era o mais famoso dele e um que eu tinha vontade de ler por tudo que eu já tinha ouvido falar, mas esses dois aqui eu nunca ouvi ninguém falar, então tô meio indiferente, assim. Vamos ver aí se também eu encaixo em alguma meta ou algo do tipo e me organizo melhor pra poder fazer essas leituras. O próximo box que eu tenho pra mostrar pra vocês é de uma autora que eu quero muito, muito, muito ter meu primeiro contato, ler, conhecer finalmente as obras dela, mas eu queria também fazer isso em ordem cronológica, igual eu tô fazendo com o Stephen King. Então acaba sendo um projeto, assim, mais a longo prazo e mais trabalhoso também, porque eu tenho que adquirir os primeiros livros, né, antes de fazer a leitura dos próximos, e tenho que me organizar também, fazer alguma planilha com a listinha dos livros, ver quais edições eu vou comprar, porque tem muitas edições lançadas dessa autora no Brasil. Enfim, vai requerer um trabalho aí um pouquinho maior e eu tenho que me planejar melhor antes de começar essas leituras, que no caso é a Agatha Christie. Eu comprei um box dela, o box 1, que eu achei que vinham as obras na ordem cronológica, então seriam os 3 primeiros livros publicados dela, mas eu descobri que essa numeração de box 1, box 2, box 3, box 4 não tinha nada a ver e os livros vinham aleatórios. Então eu tenho esses 3 aqui em casa que eu não faço a mínima ideia se foram alguns dos primeiros publicados por ela ou se foram já assim um dos últimos, enfim, eu não faço a mínima ideia, mas eu queria muito colecionar as edições da Agatha Christie nessas edições aqui publicadas antigamente pela HarperCollins, porque eu acho elas as mais bonitas. Esse aqui é o primeiro, então, Morte no Nilo. Também tem o
Assassinato no Expresso do Oriente e Um Corpo na Biblioteca. Todos os três são livros, assim, muito fininhos, que parecem ser leituras muito rápidas, gente, muito rápidas mesmo. Eu sempre vejo todo mundo falando que dá pra ler os livros dessa autora em um dia, então eu já senti muita vontade de ler eles. Já pensei assim, ah, eu vou jogar esse projeto de ordem cronológica pro ar e vou iniciar a leitura pelos que eu tenho aqui em casa mesmo. Só que aí eu mudo de ideia e resolvo esperar e tal. Mas eu realmente sinto muita vontade de ler esses livros e eu quero muito ver se eu consigo um tempo, assim, se eu me planejo e me organizo pra em 2022, quem sabe, dar início pra esse projeto de lendo Agatha Christie em ordem cronológica. O último dos boxes que eu tenho pra mostrar pra vocês, pelo menos por enquanto, assim, a gente vai dar uma pausa, depois a gente tem mais um box, é o box das obras completas do Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. Eu comprei, também não li nenhum livro ainda, eu tenho o primeiro aqui em casa, o segundo, o terceiro e o quarto. Esse daqui eu tô planejando colocar o primeiro livro em meta para 2022, vamos ver aí se vai dar tudo certo, porque tem muito livro que eu quero colocar em meta para 2022, mas não dá pra encaixar tudo, né? Depois eu vou ter que fazer uma peneira e escolher ali os que eu tô mais ansiosa ou os que eu mais quero desencalhar pra poder passar na seleção final. Eu não faço as minhas metas, gente, com o objetivo de me obrigar a ler os livros. Eu faço as minhas metas com o objetivo de me organizar para que eu consiga ler a maior quantidade possível de livros e manter sempre a minha estante em circulação, lendo tanto livros que entraram há pouco tempo, quanto livros que já estão parados há muito e que eu já sinto que está na hora de pegar pra ler. Digo isso porque, como eu faço muitas metas, vocês podem, sei lá, pensar que eu sou a doida das metas, coisa que na verdade eu sou sim, mas vocês podem acabar pensando que eu só faço as metas assim pra me obrigar a ler um livro que eu não tô com vontade, e não é o caso. Às vezes sim, naquele momento que eu pego o livro pra ler, eu não tô com aquela vontade extrema de fazer a leitura, mas no momento que eu organizei a meta, eu pensei assim, nossa, eu quero ler esse livro. Então pode ser que tenha ocorrido aí um erro de comunicação da Mariana no momento que tá fazendo a meta pra Mariana no momento que tá fazendo a leitura, mas de forma geral, assim, todos os livros que eu coloco em meta, todos os livros que eu compro, na verdade, eu quero muito ler. Dando continuidade pra esse vídeo que está ficando imenso e parece que não tem fim, meu Deus do céu, os livros não acabam. Os próximos que eu tenho pra mostrar pra vocês também são de Star Wars, eu já expliquei o motivo pra vocês, então eu vou passar rapidinho por cada um deles. O primeiro é Armadilha do Paraíso, que é o primeiro livro da trilogia do Han Solo, do E.C. Crispin, acho que é isso. Depois eu tenho Tarkin, do James Luceno, e tenho também Herdeiro do Jedi, do Kevin Hiarney. Enfim, mais 3 livrinhos de Star Wars que não li ainda e não sei quando lerei. Depois eu comprei esse livro aqui numa promoção na Saraiva, bem baratinho, que é Half Wild, da Sally Green, mas a Intrínseca parece ter abandonado essa série aqui no Brasil. Eles só lançaram os 2 primeiros livros da trilogia e não deram mais as caras. Então, enfim, é mais uma série que eu perdi a empolgação pra ler por saber que mesmo que eu leia, eu nunca vou descobrir o final, porque eu não leio em inglês, então não tenho nem a opção de comprar o livro e fazer a leitura na língua original, né? Já que a editora deixou no churrasco. O próximo é Mulher Maravilha, Sementes da Guerra, da Leigh Bardugo. Mostrei pra vocês antes aqui o Batman, Criaturas da Noite. Não sei se foi nesse vídeo, acho que foi no vídeo anterior, né? Na parte 3 do Encalhados na Estante. E eu cheguei a mencionar pra vocês que esse livro aqui tá em meta pra esse ano de 2021, então eu vou fazer a leitura ainda esse ano. Estou empolgadíssima porque a Leigh Bardugo é uma autora que eu gosto bastante e eu acho que vai ser bem legal ler essa série de livros que traz personagens famosos da DC. O próximo livro é A Sombra da Serpente, do Rick Riordan, que ele é o terceiro livro da série As Crônicas dos Kane e o único que eu tenho da trilogia aqui em casa. Então eu quero muito adquirir o primeiro e o segundo livros pra poder fazer a leitura. Já tinha também mencionado isso pra vocês antes, mas infelizmente não consegui achar eles numa promoção boa como eu achei esse daqui, que eu paguei apenas R$16. E é isso, como muitos dos livros que eu mostrei aqui pra vocês hoje, ele não tá aqui por falta de vontade de ler, ele tá aqui simplesmente porque algum motivo me impede de fazer a leitura. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é de um autor que já apareceu bastante aqui nesse vídeo, não é mesmo? Que é o Scott Westerfeld. Falei pra vocês que eu queria começar a ler o autor pela série Feios, mas eu também tenho aqui em casa a trilogia Leviatã e uma duologia, que no caso é a duologia Vampiros em Nova York. Esse aqui é o primeiro livro, Os Primeiros Dias. Eu mostrei pra vocês no segundo vídeo de Encalhados na Estante, os Encalhados de 2018, que eu também tenho o segundo livro dessa duologia que eu comprei antes mesmo de comprar o primeiro. Então eu consegui adquirir o primeiro em 2019, mas até hoje não fiz a leitura. Só que eu planejo ler isso daqui depois de ler a série Feios, porque como é uma duologia, vai ser mais rápido de ler do que se eu for logo pra trilogia do Leviatã, né? Então esse daqui tá mais próximo à leitura do que os outros do autor que eu mostrei pra vocês até agora nesse vídeo. O próximo livro é outro que eu já mostrei o primeiro da trilogia pra vocês nesse vídeo, que é Filho Dourado, do Pierce Brown. Ele é o segundo da trilogia Red Rising. Não li o primeiro ainda, então o segundo também tá parado aqui. Mais um livrinho de Star Wars,
Wars, dessa vez é Troopers da Morte, do Joey Schreiber, não sei falar esse nome. Depois tem um livrinho de não ficção, que é Irmãs em Auschwitz, eu imagino pelo menos que seja, né, de não ficção, até porque tá escrito aqui a comovente luta pela sobrevivência de duas irmãs reféns do Holocausto. E é dessas autoras aqui que eu não faço a mínima ideia de como pronunciar o nome. Eu tenho bastante interesse em ler livros sobre o Holocausto, o nazismo e etc. Então sempre que tem alguma promoção ou alguma oportunidade eu compro. Mas é uma leitura mais pesada emocionalmente, não em questão de escrita ou de história. Principalmente por se tratar de uma história verdadeira. Então eu sempre gosto de esperar até estar bem preparada para poder fazer essas leituras e me sentir assim bem psicológica e emocionalmente para enfrentar um livro desse tipo. O próximo livro eu já mostrei o terceiro da trilogia aqui pra vocês, que é Pausa, o segundo livro da trilogia Slammed, da Colleen Hoover. Como eu falei pra vocês, eu tenho o segundo, tenho o terceiro, mas não tenho o primeiro ainda. O próximo é um que eu quero ler, mas ele é muito grandinho assim e me dá um certo medo, que é o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Ele tá nessa edição Bolso de Luxo da Zahar também. E quando eu fui escolher, né, quais edições Bolso de Luxo da Zahar que eu iria colocar nas minhas metas desse ano, ou na minha meta de 20 livros pra ler antes dos 20, eu fui mesmo pelo tamanho, entendeu? Eu peguei os menores livros que eu tinha. E como o Corcunda de Notre Dame não é nada pequeno, ele acabou ficando pra titia, mas vai ser lido aí nos próximos anos com certeza, se não em 2022, quem sabe no máximo até 2023. Depois eu tenho outro livro da Colleen Hoover, que é As Mil Partes do Meu Coração. Como eu falei pra vocês, eu quero começar a ler a autora pela trilogia Slammed, né? Então eu preciso comprar a métrica primeiro, ler os 3 livros da trilogia e depois eu vou partir por esses outros solos dela, né? Na verdade, eu já li um livro da Colleen Hoover, que foi Nunca Jamais, eu já li os 3 livros, mas é um livro dela com a Terry Fisher, né? Então não é só dela exatamente, assim. E também não é como se fosse os livros mais bem falados da autora. Na verdade, muita gente não gosta de Nunca Jamais e eu achei, assim, bem mais ou menos. Então, vou fingir que não aconteceu e vou considerar aqui que a trilogia Slammed vai ser meu primeiro contato com a autora. Depois eu tenho o livro 3 das Provações de Apolo, que é o Labirinto de Fogo, do Rick Riordan. Já mostrei pra vocês anteriormente o livro 1. E como eu disse, quero ler primeiro a trilogia das Crônicas dos Kane e depois pegar essa série aqui. Afinal, eu só tenho 2 livros dela e são bem picotados, né? O 1 e o 3, então eu tenho que comprar os outros. E vou aproveitar esse período aí pra ir adquirindo e compondo minha coleção aos poucos pra depois só fazer a leitura mesmo. Tenho também Cidade dos Espelhos, do Justin Cronin, que é o terceiro livro da trilogia A Passagem. Eu mostrei pra vocês que tava encalhado, né, no vídeo de encalhados de 2018, os 2 primeiros livros da trilogia, que é A Passagem e Os 12. Só que em 2020, no finalzinho do ano, eu fiz a leitura de A Passagem, pouco tempo depois que eu tinha gravado aquele vídeo. Então ele já foi tirado dos encalhados, mas eu ainda não li os 12. É uma leitura prevista pra esse ano de 2021, tá? Porque está em meta e eu quero muito continuar a ler essa trilogia, que eu gostei muito do primeiro livro. Então, se tudo der certo e eu conseguir ler os 12 ainda esse ano de 2021, esse livro aqui provavelmente vai entrar aí nas metas de 2022. E agora, pra fechar esse vídeo de encalhados de 2019, pra fechar essa parte 4 dos vídeos de encalhados na estante, eu tenho outro box que eu falei pra vocês, que eu comprei assim meio no impulso. É um box de livros clássicos, vou ler mesmo aos poucos, sem tentar me pressionar e tal, quando eu estiver com vontade, que é no caso David Copperfield, do Charles Dickens. Esse aqui é o volume 1 e eu comprei o volume 2. São edições muito bonitas da editora Nova Fronteira e eu fiquei muito feliz de ter adquirido esses livros, porque essa é uma história clássica que eu só ouço falar bem. Então eu estou com expectativas, eu espero muito que quando eu fizer a leitura eu goste muito desses livros, mas assim, quando eu vou fazer a leitura, eu já não faço a mínima ideia. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Comentem aqui embaixo quais são os livros que estão encalhados na estante de vocês, porque assim, se você é leitor, você tem pelo menos um livro encalhado na estante, gente, não é possível. Normalmente esse pessoal que não tem muitos livros encalhados na estante considera que um mês ali parado já tá encalhado. Então assim, você deve ter pelo menos um livro na sua estante que passou um certo tempo aí, que já tá pegando uma poeirinha, entendeu? Então comenta aqui embaixo, me fala qual é, que eu quero muito saber. Como vocês viram aí, como eu não tive nenhuma vergonha de mostrar, eu tenho muitos livros encalhados na minha estante. Já tem 3 vídeos aí no canal sobre esse tipo de conteúdo e eu tô aqui lançando o 4º nessa maior cara lavada que Deus me deu. Então não se sintam tímidos, não se sintam acanhados, usem aqui os comentários pra conversar bastante comigo sobre o assunto, que eu vou adorar, tá bom? É isso. Também não esqueçam de me seguir, tá?
pelas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês e tem link de acesso pra eles no box de descrição. Então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Caso vocês queiram comprar qualquer um dos livrinhos mencionados nesse vídeo, mostrados nesse vídeo, ou qualquer outro produto vendido pela Amazon, pela Submarino, pela Shoptime ou ainda pela Americanas, por favor, utilize o meu link, porque eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Então é uma forma de vocês me ajudarem muito sem tirar um centavo do bolso de vocês, e eu fico muito grata a todos que se lembram de mim no momento das compras. Vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? O link do meu perfil de lives pra vocês me seguirem por lá e serem notificados de quando eu abrir uma livezinha de leitura pra gente desencalhar muitos livros juntos. Eu pretendo sim fazer uma atualização dessa a cada ano, então existem grandes chances de em 2022 eu lançar uma parte 5 desse vídeo com os livros encalhados do ano de 2020, que com certeza também vai ter bastante coisa pra mostrar pra vocês. Esse vídeo aqui, com certeza absoluta, não ficou nada pequeno, então assim, muito obrigada pela paciência, tá? Por ter assistido até aqui. Beijão pra vocês e até o próximo!